De volta ao programa Escola Bíblica junto com você. Hoje, terça-feira, seja bem-vindo, bem-vinda também. Estamos falando sobre as 7 cartas escritas a igrejas da Ásia no livro do Apocalipse, que formaram esse livro maravilhoso e tem uma mensagem para nós hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das 7 igrejas, as cartas escritas a elas. Vamos acompanhar a partir de agora aqui no programa Escola Bíblica e eu espero você. Muito bom reencontrar você aqui no programa Escola Bíblica, sempre de segunda a quinta, 8h30 da noite, e a gente está estudando o livro do Apocalipse, o fim revelado. Até o finalzinho do ano, a gente vai estudar essa temática juntos aqui. Então faça seu planejamento, tire esse tempinho a cada dia para buscar na Palavra de Deus uma mensagem para você. É somente meia hora por dia, onde a gente estuda aqui, tem um contato muito próximo com Ele, e com certeza mensagens que falam e vão diretamente ao coração também, tá bom? Estou junto com você aqui essa semana apresentando sobre as 7 igrejas. E antes da gente falar sobre as 7 igrejas, ontem já destacamos um pouquinho aqui um detalhe de como é que surgiu essa caminhada de João escrevendo as 7 igrejas, qual o contexto também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das 7 igrejas, tá? Hoje a gente começa entendendo o contexto delas. A partir de amanhã a gente trabalha um pouco mais profeticamente também. Nós vamos orar agora e após a oração tem um convite para você. Se você ainda não tem o material, você não pode perder o que a gente está oferecendo para você, mas vamos orar. Senhor, é com muito amor e carinho que nós nos colocamos nas Tuas mãos mais uma vez, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por cada amigo que nos acompanha. Sabemos que muitas lutas eles têm enfrentado, cada um com o seu desafio, com seus sonhos, às vezes com suas rebeldias também, mas muito obrigado porque o Senhor tem amparado cada um deles e proporcionou a possibilidade de acompanhar esse programa nesse momento. Nos abençoe e fale conosco. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, o programa Escola Bíblica, além da gente apresentar para você esse conteúdo, esse material aqui rico que a Novo Tempo tem preparado através do Departamento Escola Bíblica, a gente também proporciona para você vários materiais. E nessa temporada a gente está apresentando um material que é um material que vale a pena você ter junto com você. E não importa o lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, você pode pedir para a gente através do WhatsApp. A partir daí, você entrando em contato com a gente nesse número aqui, a gente vai fazer questão de encaminhar para você. Então, se você ainda tem ouvido aqui, acompanhado, já sabe, mas não pediu ainda, não deixe de entrar em contato com a gente. É só mandar aquela mensagem no WhatsApp dizendo assim, quero receber o guia de estudos, tá bom? E a gente vai fazer questão de encaminhar para você esse belo e precioso material. Qual seria a aplicação dos textos das 7 igrejas que nós estudamos ontem na nossa vida hoje, na nossa realidade hoje, em 2021, você que está acompanhando agora o programa inédito? Por exemplo, eu posso estar sendo hoje morno, como Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Ou posso estar perdendo o meu primeiro amor para com Deus, como Éfeso perdeu o primeiro amor também. Então, Deus, Ele começa a tirar do relato histórico, daquele contexto histórico das 7 igrejas locais e aplicar na vida de cada ser humano. Historiadores de vários séculos após o livro do Apocalipse ser escrito comentaram e escreveram que a igreja contida no livro do Apocalipse, as 7 igrejas, elas se aplicam ao ser humano também. Desde o século I até o século XIX, foi apresentado um estudo e Johann Schaeffer, ele dizia o seguinte, que não somente essa aplicação profética,
essa aplicação pessoal a cada igreja da Ásia era contida, mas ela foi aplicada a períodos da história da igreja, desde o primeiro século até os dias de hoje também. Em Apocalipse 2 e 3 a gente pode ver esses detalhes. E eu quero começar hoje apresentando para você aqui um aspecto de cada uma dessas igrejas e como elas foram conhecidas também através dos séculos. Deixa eu reforçar essa informação aqui. Quando nós falamos sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse, elas eram igrejas literais, igrejas reais, com suas lutas, falamos ontem sobre elas, cada uma com as suas características, e Deus pediu que João escrevesse para que elas, aquelas igrejas, entendessem o recado de Deus para elas. Mas existe uma segunda aplicação, e a segunda mensagem, aplicação do livro do Apocalipse para essas igrejas é que ao longo dos séculos, desde que foi escrito o livro do Apocalipse até hoje, a igreja de Deus foi passando por períodos. E cada período a igreja teve algumas características interessantes. A primeira igreja mencionada no livro do Apocalipse é essa igreja aqui que eu quero trazer para você. A igreja de Éfeso. Você vai acompanhar essa tabela comigo agora na sua TV, no seu smartphone, e é importante que você tente visualizar aí. Do seu lado esquerdo, você está vendo ali no topo igreja, depois do lado direito elogio, depois reprovação, depois período histórico. Na linha de baixo está escrito aqui, do lado esquerdo, na linha de baixo, Éfeso. No livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7, fala sobre a igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja. Lá no finalzinho a gente percebe em que período da história representou a igreja de Éfeso, do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. Quando a Bíblia ela menciona a igreja de Éfeso, ela faz um elogio. Deus faz um elogio. Zelo, trabalho e lealdade doutrinária. Essa era a característica da igreja local da Ásia. E essa era a grande característica da igreja de Deus nesse período da história também, do ano 31 ao ano 100. Então, Éfeso é a época dos apóstolos, durante o primeiro século. Foi um tempo de grande crescimento também. Existe um historiador chamado Gibbons, que diz o seguinte, que o cristianismo alcançou a marca de 6 milhões de seguidores nessa época, do ano 31 ao ano 100. E os apóstolos começaram a ensinar claramente a doutrina pura de Cristo. Então, os apóstolos, eles viveram no período da história que representava a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava, dedicada a Deus, leal às doutrinas. E hoje, vamos tentar trazer, hoje, existem pessoas assim, trazendo uma aplicação para o contexto cristão hoje também, existem pessoas dedicadas, fiéis à doutrina, que divulgam a mensagem de salvação de maneira equilibrada, maneira correta, que não fogem da verdade, que não deturpam a verdade. Mas após esse período, surge uma segunda igreja, mencionada no livro do Apocalipse. Não só uma igreja local, mas uma igreja ao longo da história. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. É mencionado no capítulo 2 de Apocalipse. E quando a gente olha o período histórico aqui, era a era de perseguição e martírio, do ano 100 ao ano 313. E quando a gente vê o elogio dado a essa igreja, você vê na tabela também, era uma igreja fiel em meio à perseguição. E não existia nenhuma reprovação, nada. No livro do Apocalipse não há nenhuma acusação, nenhuma reprovação. No segundo século até o ano 313 foi um período de várias perseguições do Império Romano contra os cristãos, que foram queimados vivos. A gente vai destacar um pouquinho mais isso amanhã, tá? Mas foi um período em que os cristãos foram decapitados, entregues às feras, nos circos, nos coliseus. E para esses fiéis mártires, o Senhor não tem reprovação. Eu fico sempre imaginando o seguinte, né? O quanto deve ter sido difícil
permanecer cristão nessa época, uma época de perseguição, uma época de dura servir religiosa, né? Onde o cristão era acusado, era confrontado com a morte por ser cristão, simplesmente por ser cristão. E esse período ele termina com o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino no ano 313. Então, do ano 100 até o ano 313, uma perseguição horrível, ferrenha. O cristão ele não tinha espaço, ele não tinha tranquilidade em servir a Deus, em servir ao seu Senhor também. A gente parte então para um terceiro período da história, que representa a terceira igreja do livro do Apocalipse, e a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é mencionada em Apocalipse 2, versos 12 a 17. E o período dessa igreja na história é do ano 313, você vê à sua direita ali na tabela, do ano 313 a 538. Era da união entre igreja e império. E aí acontece pela primeira vez algo interessante. Nesse terceiro período da Igreja de Deus ao longo da história, do ano 313 ao ano 538, não tem nenhum elogio a essa igreja. E é a primeira vez que aparece Deus, na verdade, com uma reprovação. E olha qual é a reprovação: tolerância às doutrinas erradas. Nesse período de tempo da história, a igreja começou a assimilar falsas doutrinas. Como Satanás ele não pôde destruir a igreja, né? A igreja de Esmirna, que era fiel a Deus, ele começou a colocar perseguições, tentou corromper e se aliou ao Estado. Introduziu na igreja multidões de pessoas semi-convertidas que conversavam parte de suas ideias pagãs e traziam as ideias pagãs para dentro da igreja. Esse relato, esse convívio com o paganismo introduziu na igreja uma falsa doutrina, uma falsa verdade e comprometeu a espiritualidade e as verdades bíblicas. Então pense, pela primeira vez ao longo da história, a gente começa a perceber também na trajetória religiosa do cristianismo que a igreja ela começou a se afastar da verdade de Deus, que ela começou a colocar falsas doutrinas, e isso é muito complicado, né? O inimigo sabe que muitas vezes a maneira pela qual ele pode seduzir as pessoas é misturar o erro com a verdade, e a gente pode perceber isso hoje também. Você tem percebido isso no meio religioso, no meio cristão? Enquanto existe uma verdade pura, algumas pessoas mesclam a verdade com a mentira, mesclam o paganismo, mesclam o secularismo com a pureza doutrinária bíblica. A gente agora dá uma pausa, é um rápido momento, um rápido intervalo, e na sequência a gente vai mencionar mais um período da Igreja de Deus, das igrejas no livro do Apocalipse, e qual a relação dessa igreja ao longo da história também e com a gente no dia de hoje. Bem rapidinho a gente volta já. E já estamos de volta ao programa Escola Bíblica, falando sobre as 7 igrejas essa semana. O Apocalipse, o fim revelado, essa é a temporada que a gente está estudando aqui junto com você, tá bom? Se você quiser rever temas anteriores, os primeiros temas dessa temporada ou outras temporadas, é só você entrar no NT Play, tá bom? É um aplicativo da Novo Tempo, baixar o aplicativo ou entrar no site também, ntplay.com, tem todos os programas da Novo Tempo, inclusive o programa Escola Bíblica, e você consegue visualizar ali cada temporada, cada tema, ver, rever, compartilhar com as pessoas também, tá bom? Estamos mencionando aqui sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Ontem, no nosso primeiro encontro, nós mencionamos o pano de fundo, da forma qual João escreveu para essas 7 igrejas, o significado delas ali, o contexto delas localmente. Mas a partir daí, e hoje a gente está apresentando que essas igrejas, as 7 igrejas do livro do Apocalipse, elas não eram somente igrejas locais na Ásia, mas a mensagem que João escreve para essas 7 igrejas, elas são aplicadas também a períodos da história
que representavam a igreja cristã ao longo do tempo. No bloco anterior, a gente mencionou 3 períodos da história. Desde que João escreveu o livro do Apocalipse, 3 igrejas. E são essas igrejas que você viu no bloco anterior. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo também. Existe uma 4ª igreja. Essa 4ª igreja, ela representa um 4º período do tempo histórico da igreja de Deus após os escritos de João. E a igreja que você já vê na tela é a igreja de Tiatira. Ela é mencionada em Apocalipse 2, 18 a 29. E qual foi o período dela? Do lado direito você vê ali, foi do ano 538 a 1517. É o período mais extenso até agora. Era a era da apostasia e pela 2ª vez não existe nenhum elogio a essa igreja, mas existe uma reprovação. Olha o que diz aqui: compromisso com a idolatria e com o erro teológico. Se a igreja de Pérgamo, que era a igreja anterior, ela começou a permitir que falsas doutrinas entrassem dentro da igreja cristã, essa igreja, de fato, ela assimila basicamente todo o conceito pagão. A igreja cristã, nesse período, ela assimila o paganismo. Sabe o que eu acho bonito, embora triste? É que Deus, em momento nenhum, Ele nega o fato de que seus filhos, aqueles que em outro momento foram seu povo, os guardadores da sua verdade, eles se corromperam. Deus poderia dizer assim, olha, não, jamais. A Bíblia poderia omitir, esconder o fato de que a igreja cristã, em determinado período, ela jamais rejeitaria a causa de Deus, a doutrina de Deus ou as verdades bíblicas, mas ela rejeitou. Jezabel, filha de um rei sidônio, adoradora de Baal, a qual introduziu a idolatria, a corrupção religiosa em Israel. É aqui o símbolo, ela se torna, nesse contexto, um símbolo da apostasia, da corrupção religiosa aberta nesse período. Essa igreja é chamada de Jezabel, né? Olha só que triste, né? A igreja está numa fase clara de apostasia. E olha, vamos pensar agora aqui comigo. Será que existem pessoas que hoje se denominam cristãs, mas na verdade elas estão vivendo uma falsidade religiosa em pura apostasia, na verdade carregando consigo doutrinas totalmente anticristãs? No período anterior existia uma mescla entre a religião verdadeira e a falsa religião. Já nesse período, a religião cristã, ela assimila por completo doutrinas pagãs. E é triste a gente ver hoje igrejas locais, pessoas vivenciando uma experiência irreal com o cristianismo, dizendo serem cristãs na essência, propagando mentiras, propagando falsas verdades. Olha, eu vou abrir o coração com você, o que eu tenho mais visto hoje, infelizmente, nas redes sociais são isso. Pessoas levantando bandeiras de tudo quanto é projeto, ideologia, no fundo colocando uma roupagem religiosa, cristã, mas na verdade fugindo do contexto cristão e bíblico. Nós vamos a mais uma igreja agora das 7 igrejas. A 5ª igreja, a igreja de Sardes, do período de 1517 a 1755. Um pouco mais de 200 anos, é a era da Reforma Protestante. E daí, mais uma vez, muda o relato bíblico. Não há mais reprovação para com essa igreja, mas há elogio. E você pode ler comigo, diz assim, poucas pessoas não se contaminaram com o erro. Poucas pessoas. É um período em que, através da igreja de Sardes, que corresponde à igreja do século XVI até a primeira metade do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho novamente por meio da pregação dos reformadores. Já ouviu falar da reforma protestante? Já ouviu falar, né?
Apocalipse 3, verso 2, profetiza a tragédia vivida pelas igrejas que, após a morte dos reformadores, não avançaram na restauração das verdades. Pelo contrário, elas deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos antecessores. Nesse período, homens e mulheres de coração aberto, sinceros, começaram a vasculhar na Bíblia, começaram a pesquisar na Bíblia se realmente o que o cristianismo naquele momento estava vivendo era o que Deus pedia, e descobriram que não. Mas o triste é que ao longo da história, infelizmente, isso foi se perdendo. Muitas pessoas foram desistindo dessa nova luz, dessa verdade bíblica. E surge então qual a igreja? A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é mencionada em Apocalipse 3, 7 a 13. Do ano de 1555 a 1844 é a era do reavivamento, do reencontro com Deus. E há um elogio para essa igreja. O elogio é: guardam a palavra de Deus. Filadélfia, o significado de Filadélfia é o amor fraternal, que representa historicamente a igreja da última parte do século XVIII até a primeira parte do século XXI. E nesse período surge o nascimento da expansão missionária organizada, com as sociedades bíblicas, a mensagem, a palavra de Deus sendo espalhada pelo mundo todo. Muitos ao redor do mundo começaram a estudar as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse. Nesse período surgem os grandes reavivamentos da fé cristã. Que período, hein? Que extraordinário tudo isso. Então a gente percebe o quê? Que ao longo da história, as 7 igrejas da Ásia, elas passam a ter uma segunda aplicação. E ontem nós mencionamos aqui que, biblicamente, isso deveria acontecer. As 7 igrejas, elas deveriam ter um sentido profético. Apocalipse 1, verso 4, 1, verso 11. Vale a pena você ler ali. Eu quero mencionar hoje a igreja de Laodiceia. Amanhã a gente vai explorar um pouquinho mais cada característica dessas 7 igrejas. Mas a 7ª igreja é a igreja de Laodiceia, mencionada em Apocalipse 3, 14 a 3, 22, é do ano de 1844 até a vinda de Jesus. Nós estamos vivendo no período de Laodiceia. E mais uma vez, infelizmente, não há nenhum elogio para essa igreja, mas há reprovação. E qual é a reprovação? Orgulho, pobreza e cegueira espiritual. Essa igreja representa o cristianismo de nosso tempo, como no período representado por Éfeso, por Esmirna, os cristãos verdadeiros acabaram sofrendo perseguições. Hoje, infelizmente, a religiosidade, contudo, a religiosidade, ela tem, de fato, mudado a trajetória. O cristianismo decaiu, muitos estão mornos na fé, adorando filosofias pós-modernas, em detrimento do sólido conteúdo da revelação bíblica. Você consegue enxergar isso mais claramente hoje? Hoje, a igreja de Laodiceia, e quando a gente fala igreja de Laodiceia, não são todas as pessoas, porque existe uma aplicação pessoal em cada ponto da história também. Eu quero trazer para você algo bem interessante. As 7 igrejas, elas têm um sentido contemporâneo. As 7 igrejas são para os cristãos de cada geração. E as 7 igrejas têm um sentido profético. E amanhã nós vamos mencionar o sentido profético das 7 igrejas. Que Deus te abençoe, que Ele dirija a sua vida, guie os seus passos e que você seja fiel a Deus. Não importa a luta, o desafio. Que você seja, como pessoa, uma igreja também, uma igreja que permanece ligada a Deus, mesmo em meio às falsas doutrinas e os grandes desafios que nos cercam ao redor. Que Deus te abençoe. Encontro você amanhã pela graça de Deus. Vamos orar. Pai de amor, louvo o Teu nome mais uma vez por Teu carinho, por Tua bênção, por Tua direção. Nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor
nos ajude a entender esse tema, mas acima de tudo, assimilarmos qual é a mensagem individual que o Senhor tem para cada pessoa que está acompanhando. Nos aceite, nos transforme, pedimos em nome de Jesus. Amém.